A Guepardo é uma Que ela casa de faz, ações, essa né? parte. Renda variável, Uhum. estratégia única. Você falou, você é o chefe de todas as estratégias, mas Só só tem temos uma. uma Aham. estratégia. Tá. É um fundo de ações. Existe desde 2001, né? Começou um clube de investimentos lá em 2001. Bacana. 2004 virou um fundo de ações. Já estamos na cota 75, quer dizer, 75 vezes de multiplicação nesses 20 e poucos anos. Mais de 22% ao ano de rentabilidade. Chupa Warren Buffett! Calma aí, só uma Ah, coisa essa tava pro pessoal engasgada. entender. Isso quer dizer, simplificando muito, tá? Que quem botou R$ 1 multiplicou 75 vezes? Exato. Até o final de outubro, né? Agora em novembro deu uma caidinha, né? Até o Não, final normal, de outubro normal, tava mas 75 O vezes. pico foi esse, 75 vezes? 75 vezes. Até o final de Meu outubro. Loucura, hein? E 22% ao ano é mais que o Warren Buffett, né? É mais. É mais que a Berkshire no período, mesmo dólar contra dólar. Pô, e leva você, mais. então, só uma coisa aqui importante. Cruzando com CDI bate durante esse período? Muito. CDI não dá nem Porque- 7 vezes. Então, porque dizem. Você tá quebrando um paradigma, né? Porque muita gente fala que no Brasil, ação no longo prazo nunca bate nenhum fundo, ninguém bate o CDI. E a gente tá vivendo de novo esse momento. A Bovespa não bate o CDI, né? O Ações índice. mal feitas, quer dizer, o cara vai lá e compra o Bovespão ou compra meio de qualquer jeito a ação, não bate CDI. Aí é melhor ficar na renda fixa, é melhor ir para outro lugar. Agora, a ação bem feita, quer dizer, se você tem uma estratégia bem feita, análise profunda, qualitativa e quantitativa, sabe a hora de comprar, de vender, com disciplina, aí você consegue bater. Tem muitos fundos bons aí de ações que batem a Bovespa durante muitos anos, assim. Mas aí você tava explicando. Então a Guepardo ela tem uma estratégia. Exato. Qual é A a gente estratégia? começou lá em 2001, eu ainda estava na faculdade, né? Entrei lá, fundei, né, a Guepardo, fui o gestor desde então. A estratégia é pura ações, quer dizer, a gente não tem alavancagem, não tem opção, não Não tem tem FIIs. hedge, não tem índice, não tem nada. Compra ações long only puro e carrega essas ações até elas chegarem próximas do valor justo, que é o valor intrínseco, e vende essas ações para achar outras empresas baratas, descontadas para comprar. E assim a gente vem fazendo nesses 20 e poucos anos e vem dando certo, né? O fundo tem entregado muita Impressionante, rentabilidade. porque é só ações, então, long only, ações Só ali. E Esse não é o- tem opção, não esse tem é o hedge, DNA. não tem índice, não tem nada lá dentro. Ações de no máximo 14 empresas. A gente nunca tem Eu ia mais, perguntar isso nunca agora, teve o mais de tamanho 14 do- empresas dentro do fundo. E- Justamente para você se obrigar a concentrar a carteira. Uhum. O inverso do que as pessoas falam, porque para você gerar muito alfa, se você tem 30, 40, 50 empresas dentro da tua carteira, você acaba virando um índice. Você acaba dando Bovespa mais 1, Bovespa mais 2 e não Bovespa mais 11, que foi o que a Guepardo fez nesses 20 e poucos anos. A gente deu o dobro da Bovespa nesse período. A Bovespa deu, sei lá, 10, 11% ao ano, a gente deu 22% ao ano. O fundo tá aberto hoje em dia? Ou ele abre e fecha? Como é que O funciona fundo esse está sistema? aberto, a gente tem praticamente 2 bilhões de reais sob gestão. O fundo está aberto, a gente capta em todas as plataformas aí. Inclusive, vocês fizeram propaganda da Grão, a gente é um dos fundos que compõe a carteira lá da Grão. Quando você diz todas as plataformas, para quem tá assistindo e é leigo, significa que o cara tem conta na Rico, no Inter, na XP, BTG. Na maioria. A maioria. As maiores Sim. dessas, quase todas aí. Uma ou outra não tá, eu não sei direito, eu não conheço todas as plataformas, mas acredito que esteja em 99% aí das E grandes. quando você olha para antes da gente falar do momento atual, né? Depois até vou deixar o Pete fazer. Eu falei que o Pete ia fazer, já tô interrompendo aqui ele. Quando você olha para trás, né? E vê esse momento histórico, vocês pegaram algumas crises muito grandes. Sim. Hoje a gente acha que tá na pior crise do mundo e não é, né? Não. Pegaram crises muito grandes, inclusive, pelo que você está falando, começou em 2000, começou no meio de uma crise, né? A gente teve a bolha da Nasdaq no início dos anos 2000, depois o 11 de setembro de 2001, toda a confusão na eleição do Lula, que o mercado caiu, depois subiu de novo, crise de 2008. Ao que você Dilma. acredita? Dilmão. Que Dilma que foi pior que o Covid. É. Foi pior que o Covid. Pra mim foi a pior de todas, foi a Dilma. Foi a pior de todas. Ao que você acredita esse resultado? Vocês trocam as ações no meio da queda? Vai variar muito de momento a momento? Tem alguma coisa que você possa falar para a galera que está começando agora? A maior parte do público que está assistindo a gente está 2, 3 anos de ações, acha que está vivendo a pior crise e que as ações acabaram, o mundo é renda fixa. O que você pode falar desse passado para gente? Não, você tem que ter paciência e ver se o assunto é estrutural ou não. O que eu sempre falo? Todo mundo pergunta pra mim, vai acabar?
Eu falo, não, se o Brasil virar uma Venezuela, que é onde acabou mesmo, realmente acabou o mercado, não existe livre mercado, você não tem propriedade, você não tem Não tem aposta nem de empresa, nada. né? Esse dia vazou um Não áudio tem da Dilma empresa. falando. Sim. Exato, você não tem empresário, nada na não tinha Venezuela. empresário. Se um dia acontecer isso, acabou. Acabou o parquinho, o playground aí. Pra mim é uma diversão fazer. A minha profissão, pra mim, é um prazer enorme que eu comparo a uma criança ir pro parque de diversões, é eu ir pro escritório todo dia trabalhar. Se acabarem com isso, acabou o mercado. É melhor ter dólar. Não adianta você ter fazenda, não adianta você ter renda fixa, não adianta você ter fundo imobiliário, bolsa. Você vai perder onde você tiver se o Brasil virar Venezuela. Dólar. O Brasil não virando a Venezuela, continuando a maquininha rodando, quer dizer, continuando o que sempre foi o Brasil, que é o que eu acho que vai continuar. O Brasil nunca vai dar certo, mas também nunca vai dar errado. Ele continua sendo o Brasilzão, esse negócio que a gente vê por aí. Meio mérdio. Exato. Na mérdia. Bem mérdio. E aí fica com esse Brasil do jeito que tá, o negócio funciona. E tá muito barato. O negócio no Brasil é estar em equity. Você consegue, a nossa carteira média hoje, pra você ter uma ideia, a gente chuta assim, a gente faz uma média dos target price de todos os papéis da nossa carteira e isso tá dando uma rentabilidade mais ou menos de inflação mais 13% real ao ano. Hoje, aonde eu vou arrumar isso numa renda fixa, num fundo imobiliário? Não existe. Então sempre é melhor. O pessoal fala, mas os CRAs, os CRIs estão dando IPCA mais 7 aí na média. Mas quando o CRA, o CRI vai do IPCA mais 4 para o mais 7, a bolsa está indo do IPCA mais 7 para o IPCA mais 12, 13. Então sempre a bolsa é melhor. Não adianta o cara olhar a renda fixa gorda, porque a renda fixa, eu brinco, que é pro preguiçoso, que não faz conta, que não analisa, que não trabalha. Porque o cara que analisa e olha, ele tem muito mais potencial de retorno e de ganho na renda variável do que na renda fixa. É que a renda variável, ela varia muito. Ela te dá trabalho. Você Ela projetar, assusta. ela assusta, te dá trabalho projetar 10 anos de fluxo de caixa, perpetuar, saber se o business é bom, se o qualitativo é bom daquela empresa, se ela tem uma estratégia vencedora, gestão vencedora. Quer dizer, como que é aquela empresa, como é a competição naquele setor. Então tudo isso te dá muito trabalho para você fazer essas projeções, visitar concorrente, conversar com as empresas, com os concorrentes, projetar números. Então isso, vamos supor, eu acho que uma empresa vale 100. Eu posso errar minha análise e ela valer 95, ou 105, ou 103. Errei o PIB, errei o câmbio que eu projetei, errei o preço da celulose, do aço, do minério de ferro. Eu erro algumas coisas, algumas variáveis, mas tá ali, vale 90, 100, ou 105, ou 110. Mas eu estou comprando por 50 aquele ativo. Então a margem de segurança, esse desconto que a gente compra o ativo versus o valor justo dele que a gente projeta, é muito grande. Então você tem muita margem de segurança. Então muita gente fala para mim, pô, o PIB em vez de crescer 1, caiu 1. Você tá nervoso? Não tô nem um pouco nervoso. É tanta margem de segurança, é tão mais barato os ativos que a gente compra na bolsa versus uma renda fixa, versus um fundo imobiliário, que tanto faz pra gente se o PIB subiu 1 ou caiu 1. Não é isso que vai mudar minha estratégia, não é isso que vai fazer eu vender um ativo, estopar. No meio da pandemia, pra você ter uma ideia, nos primeiros 30 dias, de véspera de carnaval em fevereiro, até 23 de março, se eu não me engano, que foi o low da bolsa. 23 de março foi a loucura, Foi a aquela loucura. queda, aquela semana de Esse um circuit mês, breaker. esses 30 dias, o nosso fundo, se eu não me engano, caiu 47% a cota do fundo. Os targets das nossas empresas, quer dizer, o valor justo, quando eu calculava o que aconteceu na minha empresa, uma fechou a fábrica, a outra fechou loja, a outra não está vendendo, a outra foi beneficiada porque o dólar subiu, ela é exportadora. Tem empresas que ganharam com a pandemia e tem empresas que perderam. Quando eu fazia a média da minha carteira, o target meu das minhas empresas caíram 3%. 3%. E a Enquanto a cotação cota caiu 47%. Porra. Aí eu falava, é a maior oportunidade, quer dizer, o maior desconto Preciso comprar mais, entre preciso o meu de dinheiro pra fundo comprar e a mais. realidade. Aham. Compramos mais. O que aconteceu nos próximos 2 meses seguintes? Foi rápido, A nossa né? cota subiu quase 100%, voltou tudo que tinha caído, e o target médio das ações do nosso fundo subiu mais 7%, porque a gente estava muito pessimista, a pandemia acabou antes, então o target andou. Então, o que acontece com as nossas empresas não tem a mesma volatilidade da bolsa. Essa variação de preço que tem na bolsa é uma grande oportunidade para você investir e comprar coisa barata. A bolsa, ainda bem que existe a bolsa, ainda bem que tem esses pânicos e essas quedas violentíssimas, porque é aí que surgem as grandes oportunidades, porque o mundo real não é assim.
O fluxo de caixa das nossas empresas não varia assim, varia 1, 2, 3% para baixo, para cima do que a gente projeta, melhora um pouquinho, piora um pouquinho, mas nunca uma coisa assim, um estrago tão grande Um não como esse. recorrente às vezes, né? Mas, pô, Exato.